O significado das runas. De igual modo a outros antigos alfabetos mágicos, a exemplo do hebraico, as runas também possuem nomes e significados e constituem um sistema extremamente rico e complexo. Os significados mais básicos atribuídos a elas provêm fundamentalmente da interpretação de três antigos poemas rúnicos, um anglo-saxão, um norueguês e um islandês, ainda que estes dois últimos compreendam somente as 16 runas do Yngvi-Futhark. Para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o significado delas, eu selecionei alguns métodos que podem ser utilizados de formas complementares durante esse processo. O primeiro deles é a utilização de palavras-chave. Assimile primeiro o nome das 24 runas e associe a elas algumas palavras-chave que irão, no primeiro momento, te ajudar a fixar o principal conceito, a principal ideia de cada uma delas. A partir disto, você pode dar início a um jogo de correspondência ao estilo de um brainstorm. Isso te permite explorar um leque de possibilidades que não seria possível se você se limitasse a interpretações já definidas que são facilmente encontradas em qualquer livro ou site sobre o tema. Através desta técnica, você pode abrir portas para um mundo de possibilidades, onde irá encontrar muitos significados para cada um destes símbolos sagrados. Um outro método de aprendizado que pode ser adotado é a confecção de um diário único. Este método exige um pouco mais de tempo e dedicação e funciona da seguinte forma. Todo dia, pela manhã, sorteie uma runa que traduz a energia de como será o seu dia. Ao final dele, registre a runa e os principais acontecimentos no seu diário. O ideal é ter ao mínimo 3 amostras de cada runa, mas levando em consideração que elas podem facilmente se repetir, concluir este exercício com 3 amostras de cada uma das 24 runas pode levar bastante tempo. Ao término do exercício, compare os dados de cada uma das runas e procure por padrões, semelhanças ou um contexto em comum. E a partir dessa análise você pode obter alguns padrões de como essas runas podem agir no dia a dia. A fim de tornar a compreensão das runas ainda mais apurada, também é aconselhável a leitura dos poemas rúnicos. A maioria das traduções destes poemas foram feitas para o inglês, mas eu vou disponibilizar para vocês, numa pasta, uma tradução em português que nós utilizamos na Vani. Para uma melhor análise destes poemas, bem como para uma melhor compreensão das runas no seu todo, alguns estudiosos recomendam um conhecimento, ainda que modesto, da sociedade, cultura e mitologia germânica, uma vez que nelas estão as raízes desse sistema. Alguns outros estudiosos também ainda aconselham um conhecimento mínimo de algum idioma germânico. Todo este conjunto de informações irá criar uma fundamentação mais concreta na busca pelo seu entendimento. Um outro método de interpretação menos comum é a análise de sua forma. Até onde eu saiba, este é um conhecimento transmitido somente na Vani que irei compartilhar com vocês. A análise da forma parte do princípio que todas as runas são formadas pela união de duas outras, a saber, Isa, a runa do gelo, da forma, da concretização, e Kaunas, a runa da tocha, do fogo espiritual. A fim de ilustrar melhor um pouco como isso funciona, eu selecionei dois modelos, duas runas, para que vocês possam visualizar mais facilmente. Algiz e Laguz. Algiz nós temos Isa e Kaunas. Isa, a runa do gelo, da forma, como eu comentei, e Kaunas, a runa do fogo e do espírito. Algiz é uma runa associada à proteção, também uma runa associada ao sacerdote, né? É o homem de braços abertos para o alto, para o céu. Então, nesse caso, a gente pode entender que o fogo ele está descendo sobre a matéria, envolvendo a matéria. Está vendo que a matéria está sendo protegida aqui? Esse movimento de descida, protegendo, envolvendo o corpo. Então, disto a gente pode tirar o significado de proteção.
Essas análises elas requerem um pouco mais de conhecimento das runas e é mais difícil de enxergar esses significados. Mas parando para estudar, você consegue extrair de todas as runas, né? Selecionei um outro exemplo, Laguz. Laguz é a runa do lago, do que está oculto, do inconsciente, né? E aqui a gente vê novamente Isa e Kaunas. Acontece que Kaunas, aqui na runa de Laguz, uma parte dela aparece omitido, né? Seria justamente uma referência a esse desconhecido que Laguz representa, né? O que está imerso no lago. Quando essas formas elas não estão tão claras, a gente chama de fogo não manifesto, né? Pode aparecer tanto nas runas Kaunas quanto em Isa. Um outro exemplo disso, por exemplo, é a runa Ingus, né? Você facilmente visualiza duas Kaunas, mas não visualiza a runa Isa, né? Nesse caso, é um exemplo de gelo não manifesto. Eu trouxe esse método de interpretação do significado das runas para vocês, só para que vocês possam ter um conhecimento e saber que existe um sem fim de possibilidades para aprender o significado das runas, né? Esse método ele é mais delicado, ele exige mais do praticante. Então, eu não recomendo que vocês partam para essa análise agora. Deixe isso para um segundo momento. Primeiro, foquem nas palavras-chave, na leitura dos poemas, no diário, para depois, quando vocês tiverem uma boa bagagem dos significados de cada runa, poder partir para tentar enxergar isso na análise da sua forma. Ah, Marcelo, isso não é contraditório? Isso não é um método de aprendizado dos significados? Não poderia ser adotado agora, no início dos estudos? Poderia, né, se vocês tivessem um acompanhamento. Esse é um método utilizado dentro da Vânia. A gente aprende isso junto com um sacerdote. Como vocês não têm esse suporte, pode ser que isso acabe embananando mais um pouco vocês, né? Dificultando a compreensão do significado das runas, do que ajudando. Por isso que eu cito, para que vocês possam ter essa ideia, né? Essa noção e arriscarem quando tiverem uma bagagem maior, mas eu não recomendo que faça isso sozinhos no primeiro momento. Por fim, a leitura. Evidentemente que a leitura de livros ou mesmo artigos sobre os significados das runas podem ser úteis, desde que não o tolha nem tampouco o limite àquilo que foi lido e absorvido. É bastante comum ao estudante iniciante assimilar o conteúdo da leitura e se ater a ele. E isso pode ser bastante perigoso, pois acaba criando uma viseira que não permite uma expansão desse significado. Por isso é importante ler, mas também manter a mente aberta e a percepção em alerta para possíveis outros significados das runas. É importante ressaltar que isso também se aplica às palavras-chave. Lembrem que as palavras-chave, elas são chaves, elas são gatilhos, um pontapé inicial, um ponto de partida para que você possa explorar outros significados. Não se prendam, não fiquem presos às palavras-chave, não se limitem às palavras-chave. Ainda no estudo do significado das runas, eu trouxe para vocês dois quadros com algumas palavras-chave para que vocês possam iniciar esse processo de assimilação e, posteriormente, o exercício do brainstorming para expandir a ideia de cada uma das runas. Neste quadro, eu trago o nome da runa, o seu significado e o fonema em destaque que essa runa é associado. No caso, Ferru, Ferru significa gado, a letra e o fonema associado a ela é o F, e as palavras-chave dela são riqueza, prosperidade, ganhos, oportunidade e valor. E assim segue para todas as outras runas. Eu vou deixar esse quadro, vocês podem dar uma pausa no vídeo e anotar.
Os pontos de interrogações junto ao nome das runas significa que o seu significado é desconhecido ou incerto.